Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Mais uma vez é um carinho muito grande poder estar com vocês e uma emoção extrema, pois nessa noite a gente se reúne num clima de comemoração, como se estivéssemos em festa, pois afinal, dia 3 de outubro, a gente comemora o nascimento do nosso codificador, que trouxe a mensagem da doutrina dos Espíritos, da doutrina espírita, para que o Consolador prometido pudesse chegar até nós, pudesse vir a este planeta, para que a profecia feita por Jesus, de que enviaria o consolo, a explicação, as respostas para todas as perguntas, um dia viria à Terra, e através das mãos desse querido, do qual falaremos hoje, que faria aniversário amanhã, é que chega essa doutrina a qual professamos e tanto amamos. No dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, cidade próxima a Paris, nascido de pais católicos, família de até boas posses, com boas condições financeiras, podendo dedicar a esse garoto, o jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail, meu francês é de goiano mesmo, esse jovem que nasceu nesta família e que pôde ter bons estudos, foi estudar no Castelo de Verdun, junto com um dos reformadores da pedagogia moderna, o mestre Pestalozzi, que mudou o conceito de aprendizagem, o conceito de alfabetização, tirando aquele tradicionalismo que se vinha desde os tempos medievais de estudo, o ensino pela experimentação, ensinando as crianças na prática o que eram os ensinamentos, a alfabetização, a matemática, as ciências, através do fazer. Essas crianças aprendiam, descobrindo com suas próprias pernas, assim como Deus fez conosco, nos criando para que evoluíssemos com o nosso livre-arbítrio, no tempo em que quiséssemos, da forma que quiséssemos, sendo, claro, responsáveis por nossos atos e nossas escolhas. E assim Pestalozzi reformou a pedagogia e o nosso querido e jovem Hippolyte pôde estudar com esse grande pensador. E ali vendo, porque afinal Pestalozzi, apesar de ser protestante, tinha uma liberdade muito grande e permitia com que o outro tivesse a liberdade do pensamento. Afinal, um homem que permite que o ensino seja feito de forma livre, de forma espontânea, de forma experimental, não poderia ter uma cabeça fechada para as crenças do outro. E ele permitia essas outras crenças, inclusive tinha na sua escola professores, tanto protestantes, quanto céticos, quanto católicos. E esse jovem, desde muito novo, muito dedicado nos estudos, trouxe consigo uma facilidade de aprendizado, aprendia muito rápido. Desde muito jovem, ali na escola, já começou a se destacar e a dar aulas particulares, aulas de reforço para os seus colegas, auxiliando eles nessa caminhada do saber, e sempre vendo as divergências de ideias, daqueles que acreditavam numa crença, dos que professavam outra, daqueles que acreditavam não existir Deus, só existir a matéria, e observando o que cada um desses trazia, percebeu que como existia na Terra essa divergência de opiniões, desde muito novo, já começa a procurar uma forma de que essas crenças pudessem se relacionar e se entender de uma forma amistosa. A França, que era o país que na época era conhecido como, especialmente Paris, que era a cidade-luz, a cidade do conhecimento, pois afinal, a reforma, a Revolução Francesa, com os conceitos da liberdade, da igualdade, da fraternidade, propiciaram um caminho para esse estudo, propiciaram uma cama tranquila
para que o saber fosse criado. Afinal, a revolução, as guerras que a França enfrentou, conquistando a liberdade, permitiram que esse país desenvolvesse inúmeros filósofos, inúmeros pensadores, inúmeros inventores. E esse pequeno jovem, nosso querido Rivaio, começa então a sua experimentação. Assim como Pestalozzi o ensinou o amor e a intuição e a experimentação no saber, ele então, quando se forma nessa escola, resolve ser professor, continuar com as suas aulas de mais variados conteúdos. Ele que com apenas 18 anos já tinha tanto saber que publica um trabalho, publica um livro, Curso Prático e Teórico de Aritmética segundo o modelo Pestalozzi. 18 anos já publicou o primeiro livro. Eu estou com 26. Ainda não me aventurei dessa forma. Afinal, aquele rapaz que era muito estudioso, que ia sempre em busca do conhecimento, tinha muita garra. Olha, já destacando desde muito novo. Imagina a gente, lá com 18 anos, a gente estava com a cabeça nas nuvens, pensando na liberdade que a maioridade nos chega, no quanto poderíamos aproveitar da vida. E aquele jovem estava publicando um modelo de estudo de aritmética. E a gente, na hora que escuta matemática, já está com medo de correr, já está querendo correr. Vai publicar depois um estudo de como poderia se evoluir a educação da França. Olha a preocupação dele de ensinar, principalmente as crianças, principalmente aqueles que eram as esponjas do saber, que absorviam com muita facilidade, de uma forma mais experimental, de uma forma com que eles pudessem aprender na prática. Gostar tanto de ensinar, que ele funda a sua própria escola, o Instituto Rivaio, junto com seu tio. Se eu não me engano, o tio, agora me falhou a memória, na hora que eu fui falar, deu um lapso, mas se eu não me engano, realmente o tio. O instituto que começa a receber crianças para essas aulas aos modelos de Pestalozzi, centenas de crianças, que só não foi para frente porque esse tio tinha um pequeno descontrole financeiro, levou a escola à falência. Mesmo assim, Rivaio não se abateu, volta para dar aula em outras escolas, até que, não gostando do jeito que a França vai seguindo o modelo de educação, esquecendo dos moldes que Pestalozzi deixou, voltando para os moldes tradicionais, inclusive do catequismo na sala de aula. Afinal, a religião dominante era a religião católica, e o ensino era muito predominante católico. Afinal, começou-se a educação no ensino da catequese, pois desde a idade remota das pedras, vamos dizer assim, o ensino parte da religião, onde a pessoa aprendia conceitos, mas a religião estava arraigada naqueles conceitos, ou Deus, ou Alá, ou Sete, e seja o que for, seja em qual circunstância seria, qual país for, o estudo estava muito arraigado nisso. Quando Pestalozzi reforma essa educação, ele tira um pouco essa religião de lado, porque afinal ele era muito liberal. E quando essa religião começa a voltar para dentro da escola, o nosso jovem Rivaio começa a se preocupar bastante, porque afinal eu não poderia doutrinar uma pequena mente a aceitar uma religião ou uma crença, vamos dizer assim, simplesmente porque está lá na escola. A escola é o lugar de saber, matemática, 2 mais 2 são 4, enquanto crer, acreditar, a fé é subjetiva. Cada um tem suas escolhas. Uns escolhem acreditar em Deus, os outros escolhem acreditar em Alá, e os outros escolhem não acreditar que exista o nosso Criador. E a gente tem que respeitar. Afinal, para sermos sociáveis, é preciso respeitar o outro. E esse questionador das tradicionalidades, uma vez estando com um problema de visão que acometeu-se, onde ele começou a perder a visão devido a um pequeno probleminha que a gente pode assimilar como se fosse um deslocamento de retina, procura na medicina um jeito de se curar, procura também uma senhora, a qual eles diziam ser uma bezedeira,
uma magnetizadora, que pela imposição das mãos sobre seus olhos, cura ele daquela doença. Então ele desperta o interesse para esse tal de magnetismo. O magnetismo que nasceu com Franz Mesmer, que estudava o magnetismo animal. A força de nós, que somos também animais, de magnetizar pessoas e coisas. Ou seja, a nossa energia. Um ímã, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Positivo atrai negativo, não é assim que funciona? Positivo com positivo se repele. Então esse magnetismo animal, Kardec começa a estudá-lo, pois considerava ser um tema a ser estudado, afinal ele já era um estudioso de tantos outros conteúdos. Ele então, ao estudar esse magnetismo, sobretudo a convite de vários amigos, começa a perceber que na França se inicia um fenômeno muito interessante, de pessoas que se ajuntavam nos cafés ou nas casas de senhoras de respeito, de senhoras de sociedade, e pela imposição das mãos sobre uma mesa, a mesa ganhava vida. Começava a flutuar, começava a girar, subia e descia. Um fenômeno muito interessante. E ele sempre muito cético, afinal ele era cientista, integrando inclusive a Academia da Ciência da França, a Sociedade Parisiense de Estudos Científicos. Ele questionava: isso aí tem alguma coisa, está errado, deve ser imã, deve ter corda, deve ter alguma coisa que puxa. Porque afinal, quando ele sai da escola por questionar o modelo tradicional de educação, por não aceitar, ele, um discípulo de Pestalozzi, a idolatria da crença dentro da escola, a imposição da crença, ele então abandona a escola, vai trabalhar como um guarda-livros, o que a gente consideraria como um contador nos dias de hoje, e tem a condição de trabalhar num teatro, onde ele vê pessoas se passando por magnetizadores, enganando uma população que pagava para ver o fenômeno dessas mesas flutuantes. Então ele sempre muito cético, porque aonde tem coisa boa também tem coisa ruim. Então enquanto pessoas fazem o trabalho sério, outros fazem o trabalho de enganar os outros. E ele ali encucado com aquilo, fala com a esposa, porque ele já havia se casado com a jovem Amélie Gabrielle Boudet. Nossa, que francês, magnífico! Ela que também era professora de letras e artes. Então, dois professores de uma casa, dois cientistas, vamos assim dizer, dois estudiosos, questionando esses acontecimentos. Porém, ao participar de reuniões mais sérias, a convite de um de seus amigos, o professor Rivaio, que houvera escrito tantas obras, que era poliglota, que traduzia obras de vários idiomas, ele falava 8 idiomas, e falar é uma coisa, traduzir é outra totalmente diferente. Muito mais difícil pegar uma coisa que está no idioma, transferir para o nosso com coerência. E ele fazia. Então era um homem muito inteligente. Percebe que naquelas mesas existia um princípio inteligente, pois afinal elas respondiam perguntas. Ele fazia uma pergunta, a mesa arredava para o lado para falar sim, arredava para o outro para falar não, dava uma batida para falar A, duas para falar B e assim sucessivamente. E respondiam perguntas até mesmo mentais, as quais nem falar ele tinha falado. Então, mesmo muito cético com os fenômenos, ele percebeu que aquilo não poderia ser influência das médiuns que acompanhavam aquilo, sobretudo elas que eram tão jovens, muito novas as médiuns que acompanhavam Kardec. Mais à frente vai se chamar Kardec, nosso professor Rivaio. Afinal, as irmãs Julie e Caroline, as irmãs Baudin, uma tinha 15 e a outra 16 anos. A senhorita Ruth Jafé e mais tarde a Aline Carlotti, 20 anos. Madame Planey-Maison, um pouquinho mais velha, mas a maioria muito jovens as médiuns, porque o fenômeno da doutrina espírita tinha que surgir inquestionavelmente. Como que eu vou questionar uma criança dela estar enganando o outro, de estar produzindo fenômenos? Olha a importância que os espíritos atrelaram. E então numa comunicação, porque ele começou a perguntar aquelas mesas coisas das mais variadas, sempre com um teor científico, questionando quem é Deus, o que é Deus. Deus é um princípio, veio primeiro,
o que veio depois, por que nos criou, qual é o intuito dessa criação, por que somos assim, por que sofremos e por aí vai, tentando chegar ao que a gente tem hoje, de onde viemos, para onde iremos e por que estamos aqui. Ele então recebe uma comunicação de um espírito amigo que assinava por Zéfiro, que ele, numa vida passada, tinha sido um druida, um sacerdote chamado Allan Kardec, e inclusive dá a dica e fala para ele, o Espírito da Verdade diz para ele, que ele estava recebendo uma missão, a missão de codificar, de trazer para a Terra o consolo, uma doutrina que responderia às perguntas, uma doutrina de amor e caridade que traria o consolo ao ser humano. E diz para ele usar inclusive esse nome de Allan Kardec, pois afinal não poderia existir a impressão do já renomado professor Rivaio nestas obras. Elas deveriam ser impessoais, elas deveriam ser para o mundo, para as pessoas, para os espíritas, termo cunhado por Allan Kardec. Não poderia carregar o peso do professor Rivaio, porque afinal, quando a França lesse, se fosse dele, talvez teria um valor. Quando lesse, sem ter um nome famoso, teria outro. E então, lá para o finalzinho, eu vou falar sobre esse momento, dessa imposição, vamos dizer assim, dessa missão, desse recebimento dessa missão. Ele aceita essa missão e vai atrás. E junto com essas jovens, codifica o primeiro livro dos Espíritos, com 500 perguntas aproximadamente. Um livro que, quando publicado, vendeu muitas cópias, porque o povo estava curioso daquele fenômeno. O povo da França e do resto do mundo queria conhecer essa doutrina que chega. Um livro que tinha um teor filosófico espiritual, não falava de religião. Inclusive a Igreja Católica autoriza a publicação no primeiro momento. Porém, Kardec percebe que era preciso uma reformulação, porque quando esse livro vai para o mundo, cartas chegam do mundo todo com mais ensinamentos. E a nova publicação, a segunda edição, ganha mais 500 e tantas perguntas, chegando a 1016, que é a versão que a gente tem hoje. Olha o que acontece no mundo todo. A igreja percebe que está perdendo espaço, que aquele conteúdo levaria milhões de pessoas a se converterem à nova religião que surgia, uma doutrina religiosa chamada Espiritismo. Tanto que Kardec, ao terminar o livro, coloca o nome de O Livro dos Espíritos. Ele não colocou aqui o livro do Kardec, o livro dos Espíritas. Não, é o livro dos Espíritos, que tem dois sentidos, se a gente for pensar ao pé da letra. É o livro dos Espíritos porque quem escreveu foram os Espíritos. Então é um livro deles. E ao mesmo tempo é o livro dos Espíritos porque explica o que são esses Espíritos. Explica o que somos. Tanto que perturba esse livro que a igreja proíbe, coloca ele no rol das obras proibidas, porque aqui tinha explicações que a fé religiosa não explicava até o presente momento. E o medo de que isso aqui pudesse virar uma histeria pública faz com que essa obra fosse proibida e que Kardec e as jovens que ajudaram na codificação passassem por uma perseguição muito severa, ao ponto de terem as casas apedrejadas, serem chamadas de bruxas, quase uma inquisição novamente. Olha o que a pessoa que traz o esclarecimento para este mundo precisa passar, pois afinal, o amor andou aqui, chamava Jesus Cristo e a gente crucificou. Fomos nós, porque provavelmente a gente estava aqui, a gente ajudou a colocar ele na cruz, trouxe ensinamento, e quando veio o Consolador prometido, chamávamos de mentiroso, chamávamos as jovens de bruxas. Mas os Espíritos não podiam deixar que a mensagem que era trazida naquele momento, que o Consolador morresse. Então asseveram e ajudam Kardec a outras obras que codificariam a doutrina dos Espíritos. Em 1857, quando saiu o Livro dos Espíritos, Kardec não imaginava que hoje teríamos a doutrina espírita como uma religião aceita em quase todo mundo, porque afinal nem o catolicismo é aceito em todo o mundo. Temos tantos países em guerras religiosas.
Porém, ele acreditava que estava fazendo algo muito grande, pois os próprios espíritos asseveraram que era preciso displicência e que era preciso, acima de tudo, impetuoso rigor científico aqui, porque ele não estava criando uma religião, ele estava criando uma doutrina que trazia ciência e religião. Quem aí já passou pela faculdade ou fez algum projeto acadêmico sabe que a forma de fazer ciência é essa, porque Kardec pegava essas perguntas, jogava para uma médium aqui, a outra em outro país, a outra muito do outro lado do mundo, juntava as respostas, o que era igual ele considerava verdade, porque é assim que se faz a pesquisa científica, o método de pesquisa científica é esse. Tanto que ele chegou a rejeitar, inclusive, respostas denominadas como sendo do espírito de verdade, por não encontrar o nexo entre as respostas que as jovens traziam. Olha o rigor científico de Kardec. Esse espírito de verdade, que Kardec inclusive sabia quem era com certeza, e que muitos especulam hoje dentro da doutrina espírita como sendo o próprio Jesus Cristo, trouxe para Kardec uma missão inimaginável. Na Gênese, nós temos a seguinte passagem que eu quero ler, para já ir finalizando a nossa palestra. Pois afinal falar de Kardec é muito bom, tanto que eu me empolgaria e ficaria aqui mais 2, 3, 4, 5 horas, um dia, 2 dias e muito tempo, porque tem muito para se falar. Nós temos que estudar o nosso codificador a fundo. E lá na Gênese tem assim, a minha primeira iniciação no Espiritismo, Kardec contando, aonde ele pergunta ao Espírito de verdade: bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dize-me e peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio, tenho como saber o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim graça para tal. De preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades de que não dispõem. Olha a humildade de Kardec. Isso aqui que estão me propondo não é para inflar meu ego? Ou talvez eu não tenho outro que seja melhor? Olha a sabedoria do Espírito de verdade. Confirmo o que te foi dito, ou seja, afirmo que você é o codificador, mas recomendo-te discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Nesse último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem só. Ou seja, você tem o livre-arbítrio, isso não está sendo imposto, é um pedido da equipe de Jesus, que provavelmente isso foi combinado contigo antes de você estar aqui na terra, mas que se você falasse, não, eu não quero, é o seu livre-arbítrio, e outro vai tomar o seu lugar. Nunca, pois, fales da tua missão, seria a maneira de fazer malograr-se, seria a maneira de fazer você falhar. Ela somente pode se justificar pela obra realizada, e tu nada ainda fizeste. Ou seja, o Espiritismo vai ganhar conhecimento mundial pela doutrina e não pelo seu codificador. Por isso que o professor Rivaio não assina e sim Allan Kardec. Se cumprirdes a sua missão, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Olha o que o Espírito de verdade fala, semelhante ao que Jesus nos falou quando aqui esteve. É pelos frutos que se conhece a árvore. E, inclusive, o Espírito de verdade assevera que muitos vão lhe trazer sofrimento. Pessoas da sua confiança vão te trair. Tanto que a Sociedade de Estudos Científicos de Paris o expulsa por não considerá-lo cientista. Fecham as suas cabeças para o saber. Aqueles mesmos que acreditavam na época que descobririam uma forma de iluminar o mundo que não as velas, ou seja, aceita que exista alguma coisa que não o que eles já têm, mas não aceita quando esse assunto é a doutrina dos espíritos, expulsam Allan Kardec. E ele aceita com resignação, pois sabia que a cada um cabe o seu próprio caminho, a cada um cabe a sua própria escolha, e que isso não faria ele falir na sua missão. E o Espírito de verdade assevera mais uma vez: será preciso que você perca inclusive a própria saúde para fazer essa missão.
Você vai desencarnar antes, com certeza, porque afinal você não vai ter tempo para se cuidar. Vamos dizer que se fosse assim que o Espírito de verdade falaria. Porque cartas iam chegar de todo lugar, a sua esposa ia se dedicar junto contigo, mas o trabalho ia ser muito grande para codificar estas obras, tanto que ele deixa pronto o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, o livro que é o Espiritismo e mais algumas obras, sem contar as obras dele fora a doutrina dos Espíritos, o livro dos Espíritos e os que se procederam. E a sua esposa ainda termina mais um livro, que são as obras póstumas, que vem contar da vida de Kardec para nós, de como que se deu essa codificação. Olha que exemplo, mesmo perseguido, mesmo sendo traído, mesmo perdendo a saúde, ele não abaixa a cabeça, e continua, deixando inclusive seu legado, porque a França por muitos anos e até hoje usam seus livros para aulas, para ensinar as suas propostas pedagógicas, e nós até hoje protestamos a fé da doutrina espírita. E muitos vão se perguntar por que lá na França a gente não tem a maior comunidade espírita do mundo então? Se afinal a França foi preparada, na Revolução tivemos Joana d'Arc que preparou o caminho, tantos outros iluministas que vieram trazendo o saber para aquele povo ao ponto de chegar a Allan Kardec. Eu digo, porque aqui no Brasil tivemos a abertura de um povo que aceita o outro, que respeita o outro, que ama o próximo. Porque muitos podem falar assim, mas aqui tem intolerância religiosa, aqui tem intolerância racial. Tem, mas são exceções da regra. Em sua maioria o povo brasileiro é muito amistoso e muito harmonioso. E aqui nasceram grandes nomes como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres, que dedicou sua vida lá no período colonial à doutrina dos espíritos, que chegava da França muito nova ainda, no forno, saindo do forno. Tivemos Eurípides Barçanufo, um médium ostensivo, que tinha bicorporeidade, que atendia em vários locais ao mesmo tempo, que fazia palestras ao ponto que a cidade inteira, Sacramento inteiro, ouvia a sua voz, pelo seu fenômeno mediúnico. Tivemos Chico Xavier, autor não, escritor, vamos dizer assim, porque ele recebia dos espíritos de mais de 450 livros, e mais de 10 mil cartas consoladoras para mães e famílias que precisavam de um consolo. Se esses três nomes que eu citei, e tantos outros que ainda tem para citar, não fizessem do Brasil o maior país espírita do mundo, confirmando o que Humberto de Campos nos traz no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o compromisso de que daqui sairia a regeneração, o entendimento do povo da doutrina dos Espíritos, do Consolador prometido. Se não acreditar nisso, a gente é muito ainda descrente, porque esses grandes nomes trazem em si peso de caridade, de amor e dedicação ao próximo, tal qual nunca poderíamos imaginar. E no fim do Livro dos Espíritos, a última pergunta que Kardec faz, e coloca aqui a 118: a Terra um dia chegará a esse bem que vocês prometem, que seria a regeneração? E os Espíritos respondem da seguinte forma: o Espírito de São Luís. Olha a qualidade dessa comunicação. O bem reinará sobre a terra quando os espíritos que vêm habitá-la, os bons, vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. E pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. E aí tem mais um texto sobre a frente, mas esse pedaço já nos mostra que se falta hoje a chegada da regeneração, a culpa é nossa. Pois afinal, somente quando aprendermos a amar o próximo, a seguir o que Jesus nos ensinou e o que a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita, o Espiritismo vem nos pedir, que é a caridade em troca. A caridade em troca do que temos, que é o egoísmo, trocar o nosso egoísmo pela caridade, somente quando seguirmos isso é que o bem reinará na terra, porque através disso é que traremos essas boas almas, os bons espíritos, e é através de nós é que se chegará à regeneração.
Que Deus, que Jesus, que Kardec possa nos guiar sempre, nos proteger sempre e nos iluminar a cada dia de nossas vidas. Que assim seja.